O santo do dia 1º de outubro. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Teresinha do Menino Jesus e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 1º de outubro. Santa Teresinha do Menino Jesus nasceu em Alençon, na França, no dia 2 de janeiro de 1873, no século XIX. Morreu no dia 30 de setembro de 1897. No século XIX, com apenas 24 anos de idade e 271 dias. Nascida em uma família de ótimas condições financeiras e temente a Deus, seus pais, Luiz e Zélia, tiveram 8 filhos antes da caçula Teresa. 4 morreram com pouca idade, restando-se a vida de 4 irmãos da santa, que também se tornaram freiras: Maria, Paulina, Leônia e Célia. À primeira vista, parece que Teresinha foi santa desde sua infância. Porém, sua história revela-se em caminho de amadurecimento à custa de muitos sofrimentos, como, por exemplo, a perda de sua mãe quando tinha 4 anos e 8 meses por causa do câncer, a ida de seus irmãos para o Carmelo, separar-se de seu pai e vê-lo sofrer por problemas psiquiátricos, por fim, a tuberculose e outros problemas de enfermidades aos seus últimos anos de vida. Tudo isso levou essa mulher a oferecer-se em holocausto a misericórdia divina, dia após dia de sua vida, com muita simplicidade e pequenez. Depois da morte de sua mãe, a menina desenvolveu uma grande sensibilidade. Ela se achava sempre entristecida, abatida, chorava muito. Porém, aos 10 anos, ela fez uma experiência com Nossa Senhora que ficou em sua vida. No dia 13 de maio de 1883, no século XIX, a festa de Pentecostes, do mesmo leito, virei o meu olhar para a imagem de Maria e de repente a imagem apareceu-me bonita, tão bonita que nunca tinha visto nada semelhante. Seu rosto exaltava uma bondade, uma ternura inefável, mas que colocou o fundo em minha alma foi o sorriso encantador da Santíssima Virgem. Todas as minhas penas se foram naquele momento. As lágrimas escorreram dos meus olhos de pura alegria. Pensei, a Santíssima Virgem sorriu para mim. Foi por causa das orações que tive a graça do sorriso da Rainha do Céu. A história de uma alma. Santa Teresinha do Menino Jesus também fez uma profunda experiência com o Natal, tendo o Menino Jesus como doador de uma total conversão aos seus 13 anos de idade, no ano de 1883, no século XIX. Depois disso, a sua vida foi transformada. Ela começou a dar grandes passos na vida espiritual. Esse fato feito tão importante ao ponto de levá-la a assumir o nome de Teresinha do Menino Jesus. Com autorização do Papa Leão XIII, Santa Teresinha do Menino Jesus pôde encontrar-se no mosteiro das Carmelitas em Lisieux, com apenas 15 anos de idade. Ao entrar no Carmelo, dedicou-se a rezar pela conversão das almas e pelos sacerdotes. Porém, trazia em seu coração o grande desejo de ser missionária. Queria anunciar o Evangelho aos 5 continentes do mundo. Até descobriu no amor a um caminho de perfeição. No coração da Igreja serei o amor, assim serei tudo, em nada impossibilita
o meu sonho de tornar-se realidade. A história de uma alma. Logo após a sua morte, seria colocada como a padroeira da Universal das Missões Católicas pelo Papa Pio XI. Através do amor, desenvolveu-se a infância espiritual. A pequena via, essa consiste na extrema confiança em Deus, que é Pai, e que foi consequência do meu relacionamento com seu pai Luiz. Ele levou sua filha a olhar a Deus como um pai bondoso, amoroso e misericordioso. Por isso, Santa Teresinha do Menino Jesus pôde confiar-se a lançar-se em reservas nos braços daquele que leva como um devedor através de sua graça. Esse relacionamento filial gerou transbordar-se de caridade, generosidade, gratuidade por parte da santa, que desembocou na vivência em quais irmãs religiosos. Em sua extrema humildade, acreditava-se que o caminho era ser como criança diante de Deus, assim buscava sempre rebaixar-se na vida fraterna e amar sem reserva. Tudo isso levou a renovar a espiritualidade carmelita de João da Cruz, doutor do tudo ou nada. Vendo essa caridade gratuita, caminho perfeito no crepúsculo desta vida, apareci diante de vós, Deus, como a mão vazia, a história de uma alma, ou seja, nem apresentar méritos ou obras, simplesmente confiando no amor gratuito de Deus, que é Pai e o salva. Essa experiência fez com que o Papa João Paulo II a proclamasse doutora da Igreja no dia 19 de outubro de 1997, no século XX. Em seu leito de morte, com apenas 24 anos, Santa Teresinha do Menino Jesus disse suas últimas palavras: amo, ó Deus, meu amo vós. Após a sua morte, aconteceu a publicação dos seus escritos, que se tornaram mundialmente reconhecidos. Assim, realizou a sua promessa de espalhar uma chuva de rosas, de milagres, de graças em todos os gêneros. A sua beatificação aconteceu em 1923 e foi canonizada por Papa Pio XI em 1925, no século XX, que a chamava de uma palavra de Deus. Minha oração. Ó meu Deus, ofereço todas as orações que farei hoje nas intenções para glorioso sagrado coração de Jesus. Quero santificar-se nas batidas do meu coração. Os meus pensamentos em obras mais simples, unidos aos seus méritos infinitos, reparasse a minha falta, lançados nas fornalhas do seu amor misericordioso. Ó meu Deus, peço-vos por mim e para aqueles que são caros, graças a cumprir perfeitamente a nossa santa vontade de aceitar por vosso amor as alegrias, as penas desta vida passageira, para que estejamos um dia reunidos no céu por toda a eternidade. Assim seja. As obras completas de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. Oração. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 1º de outubro. Em Lisboa, na cidade de Lusitânia, atualmente Portugal, os santos mártires Veríssimo, Máxima
e Júlia morreu martirizada no século III, no ano 250 pelo Império Romano. Em Saint-Cloud, na Gália, atual Bélgica, atual França, o martírio de São Pitão, presbítero que venerado como evangelizador do território de Tornal. Morreu martirizado no século IV, no ano de 301 pelo Império Romano. Em Constantinopla, hoje atual Turquia, o falecimento de São Romano Diácono, que foi denominado a melodioso pela sua parte sublime em compor hinos eclesiásticos em honra ao Senhor e aos dos santos. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 555. Em Treves, na península da Austrásia, no território da atual Alemanha, o falecimento de São Nicélio Bispo, segundo o testemunho São Gregório de Tours. Era venerado na pregação e terrível na repressão, consiste no hino, sofreu o exílio no tempo do Clotário, rei da Francos. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 561. Em Glandsflets, na região da Austrália, hoje na Bélgica, o falecimento de São Bavão, monge, que foi discípulo de Santo Amado. Deixando-se a vida secular, distribuiu os seus bens pelos pobres, entrou no mosteiro da fundação nesta cidade. Faleceu de morte natural no século VII, no ano 659. Em Côte d'Ivoire, no território da Austrásia, na atual França, o falecimento de São Veslusco, monge. Faleceu de morte natural no século VII, no ano 665. Em Cantuária, na Inglaterra, o falecimento de São Geraldo Erduites, presbítero e mártir. Com eles foram martirizados o beato Roberto Whitson, Cristóvão Wilson e o presbítero também seres sacerdotes Roberto Vidospou. E Pedro morreu martirizado no século XVI, no ano de 1588, pela ordem do rei da Inglaterra. Em Chester, também na Inglaterra, o martírio dos beatos Rodolfo Christopher e Eduardo Gêmeos, presbíteros, morreu martirizado no século XVI, no ano de 1588, pela ordem do rei da Inglaterra. Em Winchester, também na Inglaterra, o martírio do beato João Robson, presbítero, morreu martirizado no século XVI, no ano de 1588, pelo rei da Inglaterra. Em Nagasaki, no Japão, o martírio dos beatos Gapá Ipuruno e André Yosocida, morreu martirizado no século XVII, no ano de 1617, pelo imperador do Japão. Em Osma, na cidade de Castela, na região da Espanha, o falecimento do beato João de Palácio Meneus, bispo, morreu de morte natural no século XVII, no ano de 1659. Em Soronosso, próximo a Iuetas, na Lombardia, na região da Itália, o falecimento do beato Luiz Maria Montini, religioso que, embora conservando a sua condição laical, instituiu os filhos de Maria Imaculada. Morreu de morte natural no século XX, no ano de 1900. Em Nepo, na cidade da província de Viterbo, também na Itália, o falecimento da beata Cecília Eusipe, religiosa da Ordem Terceira dos Servos de Maria. Morreu de morte natural no século XX, no ano de 1928. Em Rostot, na Córdoba, localizado na província de Valência, na Espanha, o martírio da beata Florência Carleres Martins. Morreu martirizada no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Vilena, localizado na província de Valência, na Espanha, o falecimento do martírio do beato Álvaro Santuano Castells, presbítero da Sociedade Salesiana. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Barcelona, na Catalunha, na região da Espanha,
Em dia incerto de outubro, o martírio dos beatos Aldolfo Mariano, Mariano Anel Adruel, Aldofonso Luiz José Casa Ungis, religioso da Congregação das Irmãs das Escolas Cristãs. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Madrid, capital da Espanha, em um dia certo de outubro, o martírio do beato Manuel Borajo Marquês, religioso da Sociedade Salesiana. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936. Também em Madrid, capital da Espanha, o martírio do beato Carmelo João Pérez Rodrigues, Mateus Caroleta Mofier, Egino de Malta Dias, religiosos da Sociedade Salesiana, e João Malta Dias. Todos morreram martirizados no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Próximo a Munique, na cidade de Baviera, na Alemanha, o martírio do beato Antônio Revuera, presbítero mártir no século XX, no ano de 1942, pelo exército nazista. Esses foram santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 1º de outubro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da infância espiritual.